Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Tudo na graça de Jesus. É um prazer imenso falar com você, viu? Amém. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de assistir seu programa aqui ao vivo. Sim. E eu que já li muito sobre você, eu não vivi no tempo que você pregava e militava na igreja presbiteriana, sou mais novo. Eu nunca militei. Eu nunca militei. No sentido de na igreja presbiteriana não, eu militei em toda a igreja evangélica. todas elas, isso. Em todas, né? Eu nunca aceitei ser um indivíduo confinado, mesmo na igreja presbiteriana. Isso foi justamente condição sine qua non para eu aceitar ser ordenado, foi a minha liberdade de me relacionar com todos. Então, eu nunca enganei ninguém nessa área. Todo mundo sempre soube que eu sou livre. Isso. Mas aqueles que não te conheceram nessa época, é só ler seu livro, né? Confissões de um Pastor, que está tudo ali bem claro. Isso. Isso aí. A minha pergunta é bem objetiva, pastor. Tá, querido. É relacionado aos problemas que a gente vive na contemporaneidade. Uhum. Eu queria saber a sua opinião sobre essa mudança de eixo global, de poder global, que está migrando do Ocidente para o Oriente com a ascensão quase que exponencial da economia chinesa. E o que isso pode implicar na pregação do Evangelho e também no cristianismo que é vivido no Ocidente? Essa é a minha pergunta. Bom, o cristianismo está em estado de falência no Ocidente da Terra e cada dia mais falimentar, porque cada dia mais envolvido com política, com ideologias, com apoios a facínoras, a loucos, a ditadores e ditaduras, a malucos na terra inteira, com o seu clero, seja na Igreja Católica ou nas variáveis de cristianismo, tanto quanto entre seus pastores no ambiente evangélico, no espectro todo, em estado de também falência de esperança, em crises de depressão, de pânico, de suicídio, por falta de perspectiva, por terem posto a sua esperança no cristianismo e verem o cristianismo em derrocada, como a esperança não era em Jesus e na ressurreição, mas sim na potestade do cristianismo, que foi a potestade mais poderosa da terra nos últimos 1700 anos, de Constantino para cá, a fé que isso um dia explodiria para o bem do planeta e para o bem da Terra, deu lugar à falência moral, ética, ao comprometimento de todos os níveis com os poderes mais baixos da Terra. Houve a desfiguração até daquilo que, não sendo bom, era pelo menos minimamente razoável e reconhecível como tendo algum vínculo, por mais tênue que fosse, com o Evangelho. Até isso acabou, foi aguado, foi destruído. É claro que sempre existem os 7.000 que não dobram os joelhos a Baal, e é claro que existe sempre um remanescente fiel, sumido, perdido, acachapado pela grande meretriz, que já seduziu muita gente, já matou muitos profetas, já destruiu e aplacou e liquidou muitas vozes santas que se levantaram na história. O Apocalipse descreve esse arquétipo e esse fenômeno de maneira muito clara, como sendo vinculado ao fenômeno religioso oficial, vinculado a um cristianismo desfigurado, destituído de Cristo e até inimigo de Cristo, e que abençoa o poder político da besta. Só uma coisa que João diz que está no nosso meio desde os dias dele, vem crescendo, e cresceria até tomar proporções universais. De um lado, respondendo ao cristianismo. O cristianismo estará cada vez mais em estado de falência, apelando literalmente para César, como o cristianismo americano está apelando para Trump. E quanto mais ele se vincula a uma coisa tão anti-evangelho, quanto à consciência do Trump, a fala do Trump, o discurso do Trump,
e os atos do Trump, quanto mais a igreja faz backup para isso, mais seus pastores se angustiam, se suicidam, perdem as esperanças e mais os filhos dos crentes nas próximas gerações se tornam ateus ou agnósticos. Quem viver verá nos próximos 10, 15 anos o que acontecerá de maneira horrorosa na igreja americana, como já aconteceu na Europa depois da Primeira e da Segunda Guerras. E como está acontecendo no Brasil, as gerações que estão sendo produzidas, gestadas pelos crentes dos últimos 25 anos, 30 anos, os filhos estão todos odiando. Igreja, Jesus, Deus, são ateus do mesmo ateísmo que eu sou, do mesmo deuses em relação aos quais eu sou ateu até a morte, porque não são o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, são outros deuses, outros Jesuses. E os meninos, adolescentes jovens discernem isso e vão ficando ateus disso, enojados disso. Então o cristianismo eu vejo como esse ente em estado de convulsão semi-moribunda. Está entrando e se estremecendo, tendo reações nervosas para todos os lados, apelando para os radicalismos loucos ou se entregando a projetos políticos para ver se pela política eles seguram poder. Eles não entenderam que não é por força nem por violência e que o poder é o do Espírito Santo e a espada é a da palavra e não as conjugações com a perversidade política de qualquer que seja o hemisfério terrestre. Eu acho inevitável que, do jeito que o Ocidente está tratando as coisas, do jeito que a maior potência da Terra, no Ocidente e no mundo inteiro, que são os Estados Unidos da América, estão sendo tratados pela sua liderança, que trouxe quase um regime diferente, praticamente, não eleitoral, mas de gestão, completamente diferente de tudo o que fez dos Estados Unidos um dia serem um grande país. Em nome desse mote, fazer a América grande outra vez, ele está fazendo a América perder todo o respeito, toda a moral, toda a dignidade, toda a autoridade e todo o poder de diálogo limpo, porque o diálogo já está comprometido e é um diálogo incoerente, não faz sentido. Não há nenhum alinhamento lógico nessas práticas dos Estados Unidos, de um lado e de outro do mundo, é tudo desalinhavado. E nessa gestão atual, o desalinhavamento foi horroroso. Em 2 anos e meio o cara conseguiu bagunçar as coisas todas. Então, isso enfraquece essa superpotência americana e fortalece a emergente e, do ponto de vista humano, incontrolável potência chinesa. Eu até outro dia brinquei, aprendam o mandarim, porque o futuro é em chinês. Aprenda o mandarim. Verdade. Porque o futuro é em chinês. Agora, o que vai acontecer é muita presunção tentar dizer, em sendo assim, como será? Eu posso dizer que tenho quase certeza de que será assim. Agora, como será depois que se tornar assim, eu já não sei. Eu nunca me preocupo com o evangelho, porque o verdadeiro evangelho só cresce sob perseguição. O evangelho se corrompe no conforto e se torna fiel nas perseguições. Você entendeu? Nós temos 2000 anos de história demonstrando isso, e não foi só o evangelho. O melhor do judaísmo brotou na perseguição, o pior do judaísmo apareceu na abastança. Na abastança, todos nos esquecemos do temor de Deus e das nossas raízes essenciais. É na perseguição que você ou pega ou larga de vez, mas quando pega, você entende que precisa ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Então, o cristianismo, para mim, não diz muita coisa na terra, não tem dito, só disse muita coisa negativa na maioria das vezes. Os beacons, os faróis de luz são poucos, são aqui e ali na história. Como Jesus disse que seria, era um pequeno rebanho, era como fermento virulento entrando na massa,
é como um sal que nem aparece, que se dissolve na matéria a ser salgada, a ter gosto. Assim seria a comunidade dos discípulos, assim seria a mensagem do Evangelho no mundo. Não com torres, mas com diluição sutil que vai dando gosto, que preserva, que atrasa a corrupção, que arde como sal. E não precisa ser uma grande quantidade para iluminar a escuridão da noite, porque uma pequena lâmpada na escuridão, em sendo erguida, ilumina muitos ao redor. De modo que foi o que Jesus ensinou, é como eu vivo, por isso eu não tenho nenhuma preocupação. O Espírito Santo é o mesmo, meu amigo. O cristianismo não ajuda o Espírito Santo. É o Espírito Santo que continua se derramando sobre os homens, apesar do cristianismo. Entende? Então vai ter chinês sonhando com Jesus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, como já tem. Como já tem para todo lado. É que a gente só considera que isso seja alguma coisa que esteja acontecendo se o chinês então disser que sonhou com Jesus e vai começar a primeira igreja cristã da China sob o sonho do Cristo sonhado. É assim que o evangélico vive, é assim que o cristianismo vive, e o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo faz o que quer, aonde quer, com bandeira, sem bandeira, para além das fronteiras, com missionário, sem missionário, com cristão, sem cristão, com informação, sem informação. É Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Também. De Melquisedeque. De toda a terra, você entendeu, meu irmão? É isso aí. É o Salmo 19, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Quem crê nisso não tem medo de nada. Quem crê no Jesus ressuscitado, que disse todo o poder, toda a potência, todo o poder me foi dado. Todo tipo de poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, ensinando as coisas que eu vos tenho ensinado, as coisas que eu vos tenho ordenado, e fazendo discípulos de qualidade, com consciência, não manipulando as quantidades para tomar delas dinheiro em nome de Jesus e construir templo sobranceiro dizendo que aquela é uma evidência da presença e da vitória de Deus, porque não é. Aquela é a manifestação da derrocada do que deveria ser Evangelho de Cristo pregado no mundo e acabou se tornando apenas em cristianismo manipulador do mundo e corruptor da fé. Um beijo para você, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Muito Fica obrigado com Deus. Aí, tá? Tá bom. Pelo programa. Amém. Tá. E a paz do Senhor contigo. Beleza. Amém.